A boca do jacaré das pesquisas começou a se fechar com a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. E o favorito das pesquisas, o ex-presidente Lula, já saiu em busca dos eleitores da esperneante terceira via? Não. Adotou o discurso de um radical que nunca foi. E tudo numa questão de 2 dias. Foi estratégia ou distração? Lula criticou a criminalização do aborto. O discurso foi arrojado e sensato. Aborto é uma das principais causas de mortalidade materna no país, mas só de mulheres pobres, porque as ricas pagam por um procedimento seguro. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. E a madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. O problema é que nem tudo que parece razoável é politicamente viável, especialmente quando do outro lado se tem uma azeitada máquina de comunicação capaz de distorcer tudo e pintar Lula de abortista. Depois, Lula criticou a classe média brasileira por ostentação. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Pode até ter quem ostente, mas será que esta é a realidade da grande maioria, espremida por inflação crescente e salários congelados? Lula corre o risco de repetir Marilena Chaui, cuja frase "eu odeio a classe média" foi pinçada de uma fala que, repetida indefinidamente, contribuiu para distanciar a classe média do PT. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Se isso aconteceu numa época em que não havia memes, imagina hoje. Ele ainda disse que demitiria 8.000 militares que ocupam cargos de confiança no governo Bolsonaro. É natural que este contingente queira a reeleição do atual presidente que lhes arrumou emprego. E muitos são ativos nas redes sociais. São dessas pessoas que incitam o discurso de ódio contra o PT. Diante disso, será que confrontá-los é mesmo a melhor estratégia? E finalmente, no mesmo evento, Lula disse que a militância sindical deveria pressionar os parlamentares pela revisão da legislação que precarizou as relações trabalhistas, não apenas em Brasília, mas em suas bases, junto às suas famílias. Que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Os bolsonaristas deitaram e rolaram. Era previsível? Parece que não, né? Ele acabou dando munição para as milícias digitais bolsonaristas. Lula sempre diz que foi aquele grupo de pessoas que se revezava para lhe dar bom dia e boa noite em frente à carceragem da Polícia Federal em Curitiba que lhe ajudou a superar 580 dias de prisão. Mas ao querer repaginar essas células de mobilização, desta vez contra seus adversários, Lula demonstra que é prisioneiro de uma política que antecede as milícias digitais e desconhece a máquina de reprodução dos fatos alternativos do bolsonarismo.
No início da campanha, a obsessão de Lula em bater na Lava Jato levantava dúvidas se ele estava na estrada para limpar a biografia ou vencer a eleição. Agora, a dúvida mudou de patamar. Recai hoje sobre sua capacidade de reconstruir para a política o trauma do prisioneiro. A prisão deu a Lula condições de partilhar com milhões de brasileiros as angústias do confinamento da Covid-19. Tema cujo sumiço do debate público tem propiciado a recuperação de Bolsonaro. Mas a munição para as milícias digitais bolsonaristas é o que de pior Lula pode tirar de suas memórias do cárcere.